Oi, eu sou a Cat, do Paixão Literária, e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre De Sangue e Cinzas, a nova série de fantasia que tá vindo com um hype gigantesco. Esse livro aqui, que é o primeiro livro dessa série, a gente vai conhecer um pouquinho da Penélope, que é mais conhecida como Poppy. A Penélope, ela é a donzela. Tá, aqui nesse mundo a gente vai ter uma mitologia completamente diferente, a gente vai ter um mundo completamente diferente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá pra frente do vídeo. Mas bom, a donzela é basicamente uma pessoa que foi escolhida desde o seu nascimento e que promete ser a grande revolução, ser uma nova era aqui entre os ascendidos. Os ascendidos, eles são a nobreza desse mundo aqui, e essa nobreza acaba passando por um ritual que eles falam que é a ascensão, que faz com que eles se tornem imortais. E a Poppy é quem, teoricamente, vai fazer com que comece uma nova era em relação a isso. Só que a Poppy não sabe exatamente o que isso significa, e ela também não sabe o que significa a ascensão em si, porque esse é um ritual que ele é meio... que ninguém sabe muito como funciona até realmente passar pela ascensão, e ninguém fala sobre isso. Então, a Poppy, ela tá um pouco de medo. Ela foi criada a vida inteira pra ser a donzela, sendo a donzela, a intocada. Só que agora que tá chegando perto da ascensão dela, ela tá chegando nos seus 19 anos, que é quando vai acontecer a ascensão, e ela tá cada vez com mais medo do que vai acontecer, porque ninguém conta pra ela como que funciona. E como esse é um livro escrito em primeira pessoa, a gente também não sabe. A gente só sabe o que a Poppy sabe. Ela vai ter que passar por esse ritual, e como ela tá muito medo de não saber o que vai acontecer, nem saber se ela vai realmente sair viva desse ritual, ela simplesmente decide viver a vida como se fosse os últimos momentos de vida dela. Porque, como eu disse, ela não sabe o que vai vir depois, ela não sabe como que vai ser, ela não sabe as sequelas disso nela, porque ela sabe que as pessoas que passam por esse ritual ficam um pouquinho diferentes aí, talvez um pouco mais frias, enfim. Como ela não sabe o que vai acontecer com ela decide viver a vida como se fosse os últimos momentos. Então, ela faz coisas completamente inconsequentes aqui nesse livro. Mas eu sei que muita gente vai achar que vai ler e vai falar, nossa, que burrice isso que ela tá fazendo. Porque muitas vezes ela tá colocando a própria vida dela em risco. Só que lendo esses capítulos, entendendo a cabeça da Poppy, eu entendo muito porque ela fazia as coisas que ela fez. Entendendo esse negócio de que a donzela, ela é intocada. Então, o que acontece? Ninguém pode falar com ela. Ela passou a vida inteira dela assim. Ninguém pode falar com ela, ninguém pode ver o rosto dela. Tem uma parcela muito pequena das pessoas que realmente conhecem a Poppy, que no caso é o Duque e a Duquesa, que são quem cria a Poppy, a dama de companhia dela, que é a única amiga que ela realmente tem, e alguns guardas ali, que são os guardas pessoais dela. Essas são as únicas pessoas que já viram o rosto da Poppy, que conversam realmente com a Poppy, porque a Poppy não pode conversar com ninguém, ela não tem acesso ao mundo exterior, ela não tem acesso a livros, enfim, ela foi criada daquele jeitinho todo controlador pra ela ser a donzela, só que ninguém realmente explica pra ela o que isso impõe, né? Mas enfim, então eu entendo muito a motivação da Poppy, eu entendo muito o porquê que ela fez essas coisas. Como eu disse, para algumas pessoas pode parecer algo irracional, mas eu entendi muito por que a Poppy fazia essas coisas. E como eu disse, esse é um livro em primeira pessoa, então a gente vai ver muito os pensamentos da Poppy. O que ela pensa sobre tudo isso, e a gente vai ver os pensamentos dela mudar ao longo do livro. É um livro bem grandinho, e a gente vai ver esses pensamentos mudarem, ela começar a questionar as coisas, por que ela tem que fazer isso, por que ela não pode fazer aquilo. Eu acho que um dos pontos que eu mais gostei nessa história foi o mundo criado. É um mundo relativamente complexo. Como eu disse, é um livro bem grande, é um livro que ele vai estar toda a história te contando pequenas coisas que você vai juntando e você vai criando o mundo, toda a mitologia por trás disso aqui. Nesse livro a gente vai ter diversos seres, como os Ascendidos, que eu disse pra vocês, que são seres praticamente imortais. Nós temos os Atlantes, que é um outro povo que a gente não sabe muito no começo da história sobre eles. A gente sabe que teve uma guerra muito grande entre os Atlantes e os Ascendidos, e os Atlantes foram praticamente destruídos. A gente também tem os seres que são praticamente monstros ali, que foram criados pelos Atlantes e que os Ascendidos tentam derrotar. Enfim, nós temos diversos seres.
muito legais. E o que acontece é que, como eu disse, por esse livro ser em primeira pessoa, a gente vai descobrindo as coisas junto com a Poppy. Só que existem alguns momentos que a gente descobre as coisas antes da Poppy. Por exemplo, sobre o Duque, a Duquesa, sobre esses ascendidos, a gente descobre que eles são bem antes do que a própria Poppy descobre. Algumas pessoas podem até falar que pode parecer ingenuidade, ela não ter entendido que eles são antes. Só que, no meu ponto de vista, a gente tem que lembrar que isso daqui é um high fantasy e não necessariamente as coisas são comuns pra gente, é comum pra essas pessoas aqui. Então, eu não achei um grande problema a gente ter descoberto antes que ela. Um outro ponto que eu queria ressaltar aqui pra vocês, esse é um livro que a gente vai sim ter um romance entre a Poppy e um novo guarda pessoal dela. Porém, apesar de a gente ter esse romance, a gente vai ter várias cenas desse romance, não é o grande foco do livro. O grande foco do livro, na real, é a Poppy, é esse negócio dela ser a donzela, ela se descobrindo e ela começando a questionar as coisas, e o mundo gigantesco que a gente tem aqui. Esse daqui, pra mim, é um livro muito introdutório, que apesar da gente descobrir várias coisas nesse livro, eu acredito que os próximos livros eles vão aprofundar muito mais todo esse mundo, toda essa mitologia, todos esses seres, enfim. Mas a gente tem sim um romance, e para as pessoas que precisam de um bom romance para ler um livro de fantasia, pode ter certeza que esse livro vai ter sim um romance muito bom, que eu amei demais. Eu amei ver a construção desse romance acontecendo aos poucos, até porque, como eu disse, a Poppy, ela é proibida para basicamente tudo. Então, ele vai ser um romance que vai se desenrolar aos poucos, vai ter muito esse questionamento na cabeça da Poppy do que é errado, do que é certo, por que eu posso fazer aquilo, por que eu não posso fazer aquilo. Enfim, eu gostei muito de ver esse pensamento mudar. Muitas vezes ele vai ser um pensamento meio contraditório, porque ela pensa uma coisa, depois ela pensa outra. É um pensamento que vai ter muito dois lados, entre ser a donzela e esse ser o dever dela, e ela questionando tudo isso. Eu gosto muito desse questionário que ela teve. Pode parecer um pouco descritivo ao longo do livro, mas eu não achei isso um ponto muito negativo, não. Tá, vamos falar sobre alguns pontos pra mim que são bem importantes em relação a esse livro. O primeiro gente, é um livro grande, ok? É um livro de quase 700 páginas, ele tem 672 páginas, se eu não me engano, então é um livro grande. Ele pode parecer ser descritivo, ele pode parecer um pouco ser cansativo, só que assim, é um livro de high fantasy que vai nos apresentar um mundo completamente diferente. E na minha opinião, o primeiro livro de uma série de high fantasy, ele geralmente vai ser um pouco mais descritivo, ele vai ser um pouco mais cansativo, e eu não acho isso um problema. Até porque pra gente realmente conseguir se aprofundar no mundo, pra gente realmente conseguir entender o mundo, é normal que seja um livro um pouquinho mais descritivo. Mas eu não achei o livro cansativo de forma alguma. Eu lembro que no primeiro dia que eu fui ler esse livro, na verdade, era tipo 11 horas da noite, e eu falei, vou pegar aqui um capítulozinho só pra ver como que é o ritmo da história, e eu li 70 páginas, porque eu achei maravilhoso. Então, apesar dele ser um pouquinho descritivo, por ter muito pensamento da Poppy, eu não achei esse livro cansativo de forma alguma. Eu achei que é um livro que você precisa dar um pouco de si pra entender essa história, mas eu não achei isso um ponto negativo, é algo até acho que bem comum no meio das fantasias. Outra coisa bem interessante é que esse livro, ele pode ser considerado um apanhado de muitas coisas. Ele pode ser, sim. Quando você tá lendo o livro, você pode... nossa, isso me lembrou aquela história, isso me lembrou aquela. Enfim, principalmente se você tiver uma bagagem muito grande de livros de fantasia lidos. O que acontece? Ele realmente é um livro que ele vai ter vários plot twists que são parecidos com outros livros. Então, sim, a gente vai ter muitos momentos em que a gente realmente vai pensar, nossa, eu já vi isso em outro livro antes. Mas, na minha opinião, eu vi uma pessoa falando isso e eu concordo plenamente. Nem todo livro precisa ser 100% algo que ninguém nunca viu no mundo, sabe? Pra mim, esse livro foi 100% entretenimento. E eu amei isso, eu me diverti demais lendo o livro. Então, pra você ler esse livro, é bom você ir com algumas coisas em mente. Como, por exemplo, isso. Ele é um livro que, sim, se você tiver uma bagagem de literatura fantástica, você provavelmente vai identificar algumas coisas nesse livro que você já leu em outros livros. Mas vai com a cabeça de que pra se divertir com esse livro, porque pra mim, eu me diverti demais lendo essa história. Eu achei que o caminho que a autora seguiu foi maravilhoso. Eu amei. Enfim, eu amei o caminho que a autora seguiu.
mesmo depois do plot twist, enfim, eu amei. E em relação aos plot twists, vou ser sincera pra vocês que eu descobri muito antes do plot twist, mas talvez eu comecei a pensar que talvez fosse o intuito da autora a gente descobrir o plot twist, ok? Por causa que ele vai dar dicas ao longo do livro inteiro. Não é uma coisa que aconteceu e, nossa, da onde que veio isso porque eu não tava preparada. É uma coisa que ela vai te dando dicas ao longo da história. Então não é muito difícil você identificar esse plot twist. Só que eu fiquei tão focada nesse que eu nem percebi o outro, porque quando aconteceu na minha cara eu fiquei... Ok, não estava esperando por essa. Mas, enfim, eu amei o caminho que a autora seguiu depois do plot twist. Então, pra mim, tá valendo super. E se alguém tá com alguma dúvida se eu gostei ou não dessa história, sim, eu amei esse livro. Eu tava esperando que esse livro fosse se tornar um dos melhores livros do ano. Ele não se tornou o melhor livro que eu li esse ano, mas pra mim foi muito bom. Eu cheguei, acho que, a favoritar esse livro, porque a sensação que eu tive com ele foi muito gostosa. É aquela sensação de livro... de entrar num mundo novo de fantasia que, ai, me pegou assim pelo meu coraçãozinho e eu amei, amei, amei. Esse livro, ele tem muito a vibe de ACOTAR, então se você gostou de Cor de Espinhos e Rosas, é bem provável que você vai gostar desse livro, porque ele tem a mesma vibe, realmente. Ele vai ter um romance presente, mas ele vai focar muito na personagem, ele vai focar muito no caminho dessa personagem, no mundo, no plot twist, enfim. Se você gostou de ACOTAR, você provavelmente vai gostar muito desse livro. Mas se você não gostou de ACOTAR, é bem provável que você também não goste desse livro aqui. Acredito que vai acontecer algumas exceções, mas eu acredito que no geral vai ser assim, por causa que ele tem muito a vibe de ACOTAR. E pra mim foi maravilhoso, eu tava muito procurando esse livrinho, que eu sentisse a mesma coisa que eu senti em ACOTAR, e eu senti um pouco nesse livro aqui sim. Eu tô louca, louca, louca pra ler os próximos livros, tô muito curiosa pra ler, porque eu realmente adorei a escrita, adorei a forma como as coisas seguiram na história, como que a autora juntou tudo, a explicação de tudo, enfim, eu achei tudo maravilhoso, eu amei. Então, eu tô bem empolgada pra ler os próximos livros. E lembrando que esse livro, ele é uma fantasia adulta. Eu não tenho certeza qual que é a classificação indicativa dele, eu não tenho certeza se é 16 ou 18 anos, mas lembrando que essa é uma fantasia adulta. Além de ter cenas adultas, a gente vai ter cenas com gatilhos, então... leia com responsabilidade, por favor. Esse não é um livro jovem adulto, não, ok? Uma última coisa que eu achei meio interessante na história, eu acho que eu já tinha falado que era a última, não era a última, essa é a última, é que o livro, ele vai te dar muitas pistas de qual é o caminho que a história vai seguir. Tanto o título, quanto isso daqui. A gente vai ter muitas pistas de qual que é o caminho que a autora vai seguir, então... eu não achei nada muito surpreendente, mas ao mesmo tempo eu gostei. O fato da autora não querer colocar algumas coisas como plot twist fez com que eu gostasse muito mais do que ela jogasse como se fosse uma coisa incrível e a gente já tivesse visto antes, entende? Eu acho que deu pra entender o que eu quero dizer. Mas, enfim, era a última coisa que eu precisava falar sobre esse livro, mas eu amei a história, quero muito ver os próximos. E eu espero que vocês tenham gostado da resenha, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Um beijo e até o próximo.